podcast da Estaca Tarumã. Sejam bem-vindos. É aqui que a gente fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É aqui que a gente conhece alguns líderes da igreja e pessoas sensacionais e incríveis. Hoje nós temos aqui um homem incrível que a gente tem uma grande admiração. Mas primeiro eu quero apresentar a nossa líder aqui de mídia, Melissa, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente tem a presença aqui do bispo da região e da ala Mercúrio, Bispo Anginski. Tudo bem, bispo? Tudo bem. Quem é Bispo Anginski? Bom, o bispo Anginski é um homem simples, né? Um homem que veio do mato, né? Eu sou natural de Campo Mourão. Campo Mourão. Então eu vim de Lá é Pé Vermelho também, não? é Pé Vermelho. Pé Vermelho? Eu também sou Pé Vermelho. Eu sou lá de Londrina. Lá é Pé Vermelho. E desde que eu vim de lá, nunca mais eu voltei e pretendo agora lá numa conhecida lá, né? Porque cada dia que amanhece diferente, é verdade, né? Faz quanto tempo que o bispo veio para cá? Faz 62 anos que eu vim para cá. Eu tinha 5 anos. Você veio neném. Quando eu vim neném, eu vim na chupeta aí. Veio com sua mãe, com seu pai. Vim com a família toda. Praticamente fomos assim, obrigados a vir, tá? Porque o meu pai tinha umas terras lá, sabe? Que cultivava e tirava dali o pão, né? Aí eu tinha um tio que era caçador, tá? Caçador? Ele ia lá caçar, porque tinha muito passarinho, capivara e tudo, certo? Aí ele pediu para minha mãe para trazer a minha irmã. A minha irmã, mais que um pouco. Só para dar uma passeada e tal. E não levou mais ela de volta. Aí a minha mãe reclamando, né? Que se ela não fosse para casa, ela vinha embora, né? Minha mãe vinha para cá. Aí meu pai resolveu torrar tudo, né? E veio para Curitiba. Deu tudo, só tudo. Não vendeu, deu. Nossa, ele deu. Porque lá para você conseguir uma moedinha lá não é fácil, né? Não são todos que tenham. Lá a gente trabalhava mais a troco de comida, né? Você lhe dá o agudo, eu te dou feijão, milho, sabe? E achou lá alguém que tinha uma possezinha E aí, seu pai, sua mãe, você? todos os que estavam lá. E quem eram todos? Era eu, minha mãe e mais 3 irmãos. Essa daí nasceu tudo aqui em Curitiba. Como assim o resto? Vocês são incorretos. Não, porque nós éramos em 9, né? 9? 9 irmãos. Irmãos. Sou o Xiaomi da Três mulheres. Que heróis, seu pai e sua mãe, heróis. Lá não tinha muita coisa para fazer, né? Você é o mais velho, mais novo, qual que é a ordem ali? Não, eu sou o quarto, né? Tá no meio. Então nessa época você era um caçulinha. Eu era um dos caçula. Nessa época que veio pra cá? Não, eu era o caçula, já nasceu aqui. O outro já era curitibano, tá? Nasceu aqui. E aí, veio atacar? Aí viemos pra cá e o pai do meu pai, antes de ele ir lá pro manto, ele teve uma bronca muito grande com meu pai, né? O meu avô, né? Porque o meu pai não era assim uma pessoa amável assim que você pudesse dialogar com ele, falar, você que tá errado, melhora nisso. Meu pai não, meu pai era rebeldão, sabe? Até paciente. E daí, quando nós voltamos de Campo Mourão, nós só viemos com a roupa do corpo e íamos uma linha só, tá? E o meu avô voltou atrás de tudo que ele disse e deu um cantinho para nós. Deu um cantinho para nós morar, e daí a gente foi melhorandinho, tá bom? Tá, agora deixa eu voltar então, bispo. E aquela, é tua irmã que estava com o teu tio?
A minha avó. E aí, o que aconteceu? Aí aconteceu que daí a minha mãe foi lá e tirou das mãos do tio e ficou morando com a gente. Pegou ela de volta. Pegou. Fiquei preocupado. Não, Final dessa história, alguém. pegou de volta. E aí a gente foi lutando de quando, e lá e... Nossa, aí. E você começou a trabalhar com que idade, bispo? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, sabe? Que para que a gente pudesse sobreviver um pouco, a gente criava coelho, né? Criava coelho, os ingleses comiam, criavam os cabritinhos, né? E eu era o encarregado de arrumar comida para eles, né? Então, todo dia eu saía cedo. Naquele tempo tinha poucas casas ali, né? A região Pachuru ali. Eu ia, aí arrumava comida para eles, até base, eu cuidava dos bichinhos para que a gente pudesse ter o que comer depois, né? Porque a princípio não foi nosso. Mas a minha mãe, ela desmanchava, sabe, essas latas de tista de 20 litros? Sabe, essas leitas? Ela abria a lata assim, fazia uma chapa e arrumava uns tijolos e nós cozinhávamos com a chapa. Sim, eu já vi isso aí. A gente fez vários anos isso. Se virava, dava um jeito. Lá, não, de fome não morria, né? E meu pai era um homem assim que, primeiro para mim, né? Depois que eu começo a soprar, vocês vão, né? Sabe? Então a mãe não deixava que isso acontecesse, sabe? A mãe cuidar. Mãe cuidar. Bispo, você falou que começou a trabalhar com 12 anos, tá? Vamos dar um pause na sua história, eu quero saber do seu pensamento sobre isso. Você acredita hoje que os jovens devem começar a trabalhar cedo também? Ou você acredita que eles têm que estudar o máximo na vida, depois começar a trabalhar? Qual é o teu pensamento hoje para a nossa juventude? Eu acho que eles têm que estudar. A prioridade é o estudo. Mas eu penso também que eles precisam ter uma responsabilidade. Entendeu? É isso que eu penso, que eles não podem ficar só dependentes do pai e da mãe, né? Que eles precisam ir levando a vidinha deles, né? Eu não me arrependo nada do que meu pai fez comigo. Eu sinto com você uma tristeza, entendeu? Porque talvez ele não seja culpado disso. Talvez ele não se ensinou como o avô ou bisavô. Formado um ciclo, né? Isso. E mesmo da maneira que ele nos ensinou, se deu dia e tal, e nenhum dos filhos saiu assim, fora do caminho. Nem todos estão na igreja, mas todos são tementes ao Senhor, né? Eles sabem que existe um Deus, que existe o Pai Eterno, eles sabem disso. Tá? Eles só não seguem o caminho, mas o conhecimento todos têm. Todos têm. Então. E, bispo, você começou a trabalhar muito cedo, você comentou, né? Com 12 anos. E com quantos anos você teve a sua responsabilidade, assim, de sair de casa, da casa dos pais? Como que foi isso? Com que idade foi? Eu fiquei bastante morando com meus pais, né? Que mesmo daí, com 14 anos, daí eu fui trabalhar de carteira registrada e tal, né? E com 14 já tinha carteira registrada? Já tinha. Aquele tempo era salário de menor que falava. De menor, de... Aí fui trabalhando, aí arrumei um serviço numa distribuidora de medicamentos, sabe? Então eu trabalhava só à noite. Então, como eu trabalhava à noite lá, durante o dia eu ajudava meu pai, que ele trabalhava ele pegava uma obra desde o começo e entregava a chave na mão da pessoa, né? Então ali eu já fui aprendendo alguma coisinha comigo. E quando ele estudava? Estudava que hora aí? Eu estudava, essa época que eu estava trabalhando ali na distribuidora, eu não estudava. E eu não estava estudando ainda.
Depois, trabalhei um pouco com ele, aí ele começou a ficar muito relaxado assim com o serviço, sabe? Ele ficou, por exemplo, ele pegava um serviço teu lá, ele fazia o mais difícil, uma casa assim, ele pegava, ele fazia a fundação, né? Só que toda semana ele ia pesando dinheiro. Aí quando chegava no acabamento, ele achava que eu levava para juiz e levava tudo, tá? Largava tudo e aí pedia para que nós fosse buscar acionamento lá por causa do homem e tal, né? Eita. Daí eu achei que aquilo não estava certo, sabe, cara? Mas eu achei que não estava certo. Com 14, 15 anos já tinha esse ressentimento lá. Daí fui pro quartel. Né? Até aí não conhecia a igreja ainda. Não. Eu fui conhecer a igreja, eu já tinha 50 anos. Oh, então tem bastante história para chegar na igreja. Segura aí, rapaz. Calma aí que a igreja chega daqui a pouquinho na história. Aí foi, né? Aí eu comecei a estudar, terminei o segundo grau e apareceu uma oportunidade para mim fazer um vestibular. Mas assim, eu fui para São Paulo, um amigo meu, e tá aberta a inscrição para o vestibular. Ele falou assim para mim, eu vou fazer. Aí eu falei, eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Aí fizemos, passei no vestibular, né? O quê? De direito. Só que, só que eu não tinha como pagar a faculdade, sabe? Aí, os primeiros 6 meses, eu comprava uma pomada chamada SIG, que não tinha em São Paulo, e era formidável aquela pomada. Aí, esse colega meu mandava para lá e eu vendia na farmácia lá, sabe? Para manter a pensão, tudo, né? Esses 6 meses foi legal, mas daí o laboratório que fabricava essa pomada fechou. Poxa vida. Daí fiquei sem nada lá. Aí eu fui trabalhar em República. Estudando? Ando trabalhando, estou conseguindo pagar minhas... Eu lavava roupa, fazia comida, arrumava. Seus irmãos, sua família nunca... Nada aqui, né? Aí eu terminei o primeiro ano e chegou a férias, eu vim pra cá, né? Chegou a férias, eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, o meu pai estava muito mal de saúde. Ele estava morrendo, jogado no fundo do bairro que a gente tinha lá. Porque ele não permitia que ninguém ajudasse ele, sabe? Nem minha mãe, nem os irmãos, sabe? Aí eu peguei e fiz aquilo, né? E abracei ele, ajudei ele, que eu não tive coragem de voltar para São Paulo, né? E aí a minha falha foi que eu não tranquei a matrícula, sabe? Eu fui levando, amanhã eu vejo, e esses tempos atrás é que fui ver. E daí não deu mais para voltar, porque eu não tinha mais condição financeira. Ele está só um item. E, pastor, É que eu não tinha como recorte daquilo, né? qual que é o teu sentimento hoje com o seu pai? Né? Porque ele claro que tinha as dificuldades dele, mas ele ainda é seu pai, né? E de uma certa maneira ou de outra maneira te ensinou muita coisa. Né? Qual que é o seu sentimento com... Olha, eu amo meu pai, sabe, cara? E eu acredito que tudo aquilo que ele fez não foi por maldade. É porque ele não conhecia outra forma de ensinar. A preocupação dele era que nós não saíssemos do caminho certo. Não digo assim de uma igreja,
mas não mate, não roube, não faça isso, faça aquilo, né? E a intenção dele era essa, só que ele usava da força para fazer isso, sabe? Se fosse hoje em dia, né, a situação é outra, né? É o do mundo nós estamos querendo, né? Mas eu imagino também como era para ele, né, com 9 filhos, né, ter que... E é uma responsabilidade, a gente que é pai, ele sabe, né, mãe, né, como é essa responsabilidade de cuidar, né, ou seja, de proteger do mundo, né? E eu imagino que cada pai tem o seu jeito, né? Desse jeito eu vou proteger. Então, eu imagino que de um jeito ou de outro ele tinha esse sentimento também. E hoje você é pai. Né? Vamos dar um pulo lá, depois a gente volta um pouquinho. Como que você pôde criar seus filhos tendo exemplos, né, da sua mãe, do seu pai? Mudou muita coisa? Como que foi a sua criação para os teus filhos? Em relação a ser pai, mudou 150%. Porque o que eu não gostava que ele fizesse para mim, eu jamais ia fazer com meu filho. E não fiz. Eu nunca levantei uma vara para dar nos meus filhos. Um dia que eu dei uma chinelada na Alice, cara, aquilo parece que foi um pedaço de mim. Então, doeu mais em mim do que nela, sabe? Mas pro meu filho, o homem, também nunca, só conversar. Só cinta na fivela, assim. Chimelada não, era cinta na fivela. Só dele fora, tá? Olha, vamos olhar. Você tem quantos filhos, bispo? Eu tenho 2. Eu tenho a Alice, que tem 20 anos, né? E tenho o Marco, que tem 38, que é do casamento da primeira esposa que faleceu. E a Alice está fazendo direito. Está fazendo direito. Para mim, eu estou realizado. Né? Nossa, eu tenho cisma de rosto, cara. Bonito. Tem assim, que falar. E seu outro filho faz o quê? O outro filho, ele é médico oncologista. Escolou, achou que o viu e tal. Vamos voltar lá. Você não trancou a faculdade, então quer dizer que não terminou direito. Não terminei. Eu fiz 1 ano só. E daí, o que aconteceu? Não estudou mais, tá? Não. Daí nunca mais fui na escola, né? Daí meu negócio era trabalhar. Trabalhar com o que, visto? Como foi? Eu trabalhei mais um tempo nessa distribuidora aí. De medicamentos? Viajava um pouco para vender em Santa Catarina, São Paulo, né? Aí surgiu um concurso na prefeitura e eu fiz e passei. Daí me aposentei lá, né? Trabalhei poucos anos. Não. Na prefeitura de Curitiba. De Curitiba. A gente era responsável pelo transporte da cidade. Durante 30 e tantos. Hoje está aposentado. Hoje está aposentado. Me aposentei com 57 anos e meio. Faz 10 anos que estou aposentado. E não de... E, bispo, como é que você conheceu sua esposa? Como que você iniciou sua família? Com quantos anos, mais ou menos? Você trabalhou até... A primeira esposa diz ou a Cláudia? As duas, como foi? Então tá, eu conheci a minha primeira esposa dentro do ônibus. Indo trabalhar? Indo trabalhar e ela indo trabalhar também, né? Ela trabalhava no IBAMA, né? E eu vivi 10 anos com ela, né? Maravilhoso, 10 anos. Aí ela faleceu inesperadamente, assim. Ela foi levar o nosso filho no médico e ela morreu na clínica mesmo, tinha levado mesmo, né? E para mim... Não tinha igreja ainda? Não tinha igreja. Para mim, aí eu já estou ficando tempo. Aí eu fiquei desesperado. Eu sabia
que existia um Deus bondoso, generoso, amável. Mas o que ele fez comigo? Tá? Tínhamos vizinha do lado que se matavam, tá? Que se matavam, saíam no tapo, passavam, né? E eu perguntava, senhor. Questionando mesmo. Tira um deles e devolve a minha esposa, né? E foi, caí eu naquele desespero. Quando ela faleceu, eu tinha direito a uma licença de 90 dias, tá? Não pela morte, mas cada 5 anos a gente ganhava um quinquênio, falava. Eu fiquei 90 dias indo todo dia no cemitério, meu Deus. Eu ia lá, sentava, conversava e não tinha resposta. Eu voltava para casa, olhava para o piano, dependente 100%, né? Olhava para minha sogra, que era a mãe dela, já tinha umidades, né? E fui levando. Quantas vezes eu chegar dentro de um bar assim e pedir, dá uma aí e tal. O cara trazia lá, não é nada disso. Marco aí. E teve lá um dia que eu falei pro senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Porque a minha preocupação maior era saber se ela estava bem, sabe? Porque ela saiu de casa para levar eu no médico, daí eu não consegui mais falar com ela. Eu queria saber se ela estava bem. Tá. Aí, aquela noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho com ela. Tá? Que ela falava para mim, não, eu estou bem, você vai ficar também, é só questão de tempo. Cuide do nosso filho. É a tua obrigação imediata. E a gente tinha planejado ter uma filha, tal, que é a Alice que veio agora, sabe? Ela mesmo. Ela falou, não, isso com o tempo vai se ajeitando. E aí eu perguntei, mas eu vou quando? Né? Vai demorar. E o senhor alemão é bastante sobre. Né? E daí foi, e na época eu estava trabalhando numa empresa de ônibus que prestava serviço para as empresas, né? E eu nunca tinha trabalhado, a gente ia trocando, eu nunca tinha trabalhado com esse rapaz que me falou na igreja. Não. Opa, agora chegou a história da igreja, tá? Agora vai entrar a igreja, né? E ele conversando comigo ali, conversando, e ele falou assim para mim, mas não se preocupe com isso. As famílias podem ser eternas. Já acendeu uma luzinha, né? Uma esperança. Isso, se eu posso ver elas de novo, já é, né? E aí ele falou que o senhor amou ela antes do que eu, né? E foi. Daí nesse intermédio, passou uns 6 anos, né, cara? Aí eu conheci a Cláudia, sabe? Vocês se conheceram na igreja? Não, a gente se conheceu nessa empresa, que ela trabalhava lá. E eu fui trabalhar pela prefeitura lá, para de que hora sai esse carro, está certo, está limpinha, né? Era tipo uma exposição. Aí eu sempre fui assim, respeitador, sabe, cara? Eu cumprimentava ela, os pedidos e tal. Aí ela me ofereceu emprestado um livro de Mormon. Ah, Baldi,
a Cláudia, que eu ia aprender muita coisa, que muita dúvida que eu tinha, e o livro podia me comigo, né? Aí fui estudando aquele livro, fui, né, pesquisando, e perguntando para um, perguntando para outro. Daí ela me convidou a ir na igreja, né? Me convidou para ir na igreja. Disse, não, vamos. Aí a primeira capela que nós fomos é ali onde está a estaca hoje, na Coisa do Piso, porque eu morava ali no terminal da oficina, né? Então para mim ficar pertinho. Aí fui, né? Mas não estava conseguindo assimilar o que eu precisava. Aí tinha o bispo Noel, não sei, conhecia o Noel? Não, né? Nossa, era um bispo sensacional. Eu chegar para agora que fosse, eu que cheguei, eu não sei, porque a gente sempre fica sentado atrás, né? Quando a gente está conhecendo e coisa, fica sentando atrás, já não passou alguma coisa, né? Ele descia de lá e vinha me cumprimentar, sabe? Semblante de Cristo. Estávamos falando sobre isso hoje, né? Sobre isso hoje. Ao ver, daí, da segunda, da terceira vez em diante, eu não sei se eu ia por causa de Cristo ou se eu ia por causa daquele bispo. Só o que eu falei para Cláudia, se for para mim me batizar na igreja por causa de você, eu não vou. Não foi o que eu falei para você? Eu não vou, né? E daí a gente brigava, voltava, e eu fui... Essa parte não vamos pegar essa parte, né? Vou deixar um recorte aí. Né? E a gente, sabe, sempre questionava sobre isso, né? E batizou quando, bispo? Eu batizei em 2002, né? Então, eu não podia receber os elders em casa, porque eu morava no fundo da minha sogra, né? Morava no fundo da minha sogra, e ela não permitia, sabe? Ela não permitia, ela acreditava lá na crença dela lá e tudo que... Um dia eu percebi, né, que a coisa mais importante para ela era ela pertencer à igreja. Então eu não queria tirá-la desse caminho, né? Se é tão importante para ela, fica na tua igreja até que eu decida como fazer. Daí decidi me batizar por minha conta e isso. Eu já tinha passado por 7 duplas de missionário, né? Aí quando eu decidi me batizar, eu tive que assistir todas as palestras. Eu já tinha assistido, eu sabia de cor falar pra... Não, mas agora ali era o momento oficial, tinha que ver tudo de novo. Sabe que daí repetimos todas as palestras, né? Aí casamos e daí nós batizamos, eu batizei, depois aí nós casamos, dali um ano nós fomos ao templo de Campinas junto com o Orlando. Conversamos selamento no minuto. Vou fazer uma pergunta aqui sobre bispo para você. Você comentou sobre o bispo Noel, que ele era um cara sensacional, um bispo sensacional. Você em algum momento pensou, poxa vida, quando eu ser bispo eu vou fazer igual Noel? Eu pensei em fazer, mas
cada pessoa é diferente uma da outra, né? Porque dependendo daquela pessoa que está chegando, ela precisa de um tipo de carinho, de um tipo de amor, né? E eu procuro sempre fazer o melhor que puder, tá? Melhor que puder. Eu já tive momentos, né, como bispo, que eu cheguei a pensar, não, eu não vou mais. Sabe? Eu digo, não, mas não vou porque, né? Que o senhor que me chamou, e daí no outro dia eu ter surpresas assim que eu jamais esperava, né? Os próprios jogos, né? Você abriu uma oportunidade de eu perguntar, né? Você falou assim, teve momentos que... Então, bispo, me conta um momento especial da vida de bispo. Você é bispo há quanto tempo já? Um mês? Um mês a lei de 5 anos. E 1 ano e 1 mês. Que legal. Então, assim, me conta para nós um momento especial na sua vida de bispo. O primeiro momento especial é quando todos os meus jovens subiram lá para prestar testemunha. Aquilo me tocou com o coração e me confirmou mais uma vez que eu preciso ir até o último fôlego, sabe? Outra oportunidade também que foi maravilhosa foi quando o Andrei, você conhece o Andrei? Claro, conhece bem ele. Quando ele conheceu a igreja, a gente tinha que praticamente pegar ele no colo, tá? E explicar assim como uma criança e tal. Aí eles não eram casados, né? Aí eu falei, você precisa casar. Casou. Sou obediente, competente, cara, manso, agradável, assim, sabe? E isso me deu um prazer tão grande, né? Que se a gente trabalhar mesmo, a gente vai fazer com que mais pessoas consigam ter esse espírito que ele teve. Aí quando ele chegou e falou assim para mim, bispo, eu preciso da minha recomendação para descer lá. E isso foi um momento sensacional, muito, muito importante também. Obrigado, bispo. Bispo, eu vi que você comentou bastante sobre os jovens. Sua relação com os jovens, ela é muito positiva. E também vi que você se emocionou ao contar que todos eles foram prestar um testemunho para você. E a gente preparou uma surpresa para você de uma dessas jovens que é da sua ala. Então a gente vai mostrar para você. E, bispo, eu tenho uma pergunta para o senhor. Quais foram os primeiros sentimentos que você teve ao ser chamado bispo e seus primeiros pensamentos? Um dos ensinamentos que eu aprendi com o bispo é que ele sempre, quando ele dá um discurso, um testemunho, ele sempre fala que o evangelho está pronto. Nós não precisamos adicionar nada, só seguir os ensinamentos que o Senhor nos pede e que o Senhor espera de nós. E o bispo, eu percebo, como eu frequento o seminário diariamente e sempre convivo ali com o bispo sempre está se preocupando com os jovens da ala de Mercúrio. Ele sempre vai atrás, conversa, pergunta se nós estamos bem. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque o bispo se torna amigável com a gente, um jovem também, né? E isso é muito bom. E eu gosto muito do bispo Angenski, bastante. Mãe, obrigado. Se eu tivesse mais uma filha, ia ser Ana Ju. Sabe? Porque a gente se dá bem mesmo, sabe? Viu que eles percebem, né, a preocupação, o cuidado. Mas responde ela. Qual que foi o teu sentimento quando foi chamado? O meu sentimento quando eu fui chamado bispo Foi essa a pergunta dela.
eu não me sentia qualificado, sabe? Porque eu tinha recém-chegado lá da praia, estava frequentando poucas semanas ali, né? Que eu era do Mercúrio, daí fui morar na praia, daí vim, né? Então eu olhava assim, eu sentia, né, que tinha irmãos mais qualificados que eu, né? Eu sentia assim que Esse no seu pensamento. no meu, exatamente, Na sua visão. foi assim que eu me senti no momento, né? Daí a gente vai, o tempo vai passando e a gente vai se adequando, que o Senhor vai nos preparando e daí tem um momento que a gente sente, não, eu preciso estar aqui mesmo, né? Muito bem. Bispo, queria que você completasse essa frase para mim. Ser bispo é tudo de bom, sabe? E eu tenho certeza que quando eu for desobrigado, eu vou sentir muita falta, sabe? Embora a gente reclame agora. Poxa, mas eu estou cansado. A gente reclama porque é normal do ser humano reclamar, sabe? Mas eu tenho certeza que quando eu for desobrigado, eu vou sentir falta. Obrigado, bispo. Vou servir de outra maneira, mas eu vou sentir falta. Bispo, eu acho que deu pra gente ver um pouquinho, através de uma jovem, como que você serve os jovens da sua ala. Mas eu acho que, além de ser bispo, existem outros papéis, como marido, pai, e tudo isso, que nem você falou, às vezes a gente se sente cansado, né? De fazer todas essas coisas. Mas a gente sente falta quando aquilo acaba, né? E um dos papéis que nunca acaba é o de ser pai. Então, eu acredito que, como você tinha comentado, como foi a importância do seu pai para você. E o bispo, querendo ou não, ele é um pai da ala, né? Então, todos os jovens ali, eles enxergam em você um exemplo e uma inspiração. Então, aqui no nosso podcast, nós também queremos mostrar para os jovens, não só da nossa igreja, mas para toda a comunidade, todos os jovens, como eles podem viver essa vida com alegria e responsabilidade. Então, se o senhor pudesse falar para os jovens que não são membros da igreja ainda, da região ali do Mercúrio, onde você lidera, o que você falaria para um jovem hoje que ainda não encontrou o evangelho e que está passando por dificuldades na vida, assim como você também passou quando era jovem? Essa responsabilidade de ir atrás desses jovens não é só minha, como é do Jorge também, né? Então, eu sempre peço para eles, até inclusive alguns domingos aí a gente tem saído, né? E eu procuro mostrar para eles que essas pessoas é que precisam mais de nossa ajuda, porque eles nasceram no mundo. Como que vai se sentir um jovem que nasce no mundo, às vezes de um pai alcoólatra, uma mãe desviada, né? Ele vai seguir por qual caminho? O caminho do pai, porque por mais errado que seja o caminho do pai, ele vai seguir o caminho do pai, né? Até porque o pai vai obrigar ele, vai exercer uma certa rigidez sobre ele, né? Então, nós precisamos procurar fazer com que eles saibam que existe um outro caminho, né? Eles têm
o direito de conhecer outro caminho, saber que existe outro caminho. Porque, por enquanto, eles estão ali só no açúcar, ou pôr salsinha para ele voltar. Não é aqui que eu ia, né? Para que ele possa ter a oportunidade de fazer as coisas, né? Mas seria muito interessante fazer com que eles saibam que existe outro caminho, né? Que existe um Pai Celestial que pode nos ajudar, né? Então seria muito interessante se a gente conseguisse realizar um trabalho assim. Nós temos mais uma jovem especial que mandou uma... Não é bem uma pergunta, mas a gente vai assistir e você vai entender. O primeiro é ele ser uma pessoa muito pontual. Ele sempre cuida muito com o horário e com tudo que ele vai fazer, porque ele sabe que isso é importante. Ele sempre me ensinou isso, que a gente ser pontual é uma hora da gente respeitar as pessoas. No segundo ponto é a organização. Meu pai sempre foi muito organizado com tudo que ele tem que fazer. E isso me ensinou que se a gente for organizado, a nossa vida vai ser muito mais fácil. Eu acho que o terceiro ponto, eu acho que o principal deles, é que o amor ele não é só demonstrado por palavras. Meu pai não é uma pessoa que expressa o amor dele muito com palavras. Ele prefere fazer ações. Tudo o que ele faz demonstra o amor dele. Eu já me senti muito amada com atos de serviço que meu pai tem por mim. E isso me ensinou que falar, às vezes, não é tão importante, mas dar o exemplo com as coisas é o máximo. Eu não sou muito de te amo, sabe? Eu sou mais de amor. Isso pode demonstrar que eu te amo. Não precisa estar te falando o quê. Mesmo? Bispão, a gente só quer dizer para você muito obrigado por você ter vindo aqui, né, compartilhar experiências sagradas da sua vida, tuas experiências de neném até hoje, né? Então, muito obrigado. A gente se sente muito abençoado por ter você, nossa estaca. Obrigado. Se tiver alguma coisa que eu precise melhorar, estou à disposição, só vocês. Tá bom? Obrigada, Bispo. Última coisa para a gente encerrar. Mas agora é um presente nosso para você. Então, a estaca, a gente dá uma caneca. Essa caneca que o senhor está tomando é uma caneca de presente para você sempre lembrar que participou do nosso podcast. Muito obrigado, gente. Isso aí. Eu agradeço de coração. Obrigado por ter vindo, Bispo. Muito bom conversar contigo aqui, de verdade. Né? A gente precisa tirar um dia para ficar o dia inteiro conversando, né? É verdade. É que daí a gente ouve mais pessoas, né? É isso aí. É isso, podcast do Estaca da Irmã. Nos vemos na próxima, né, Mel? É isso aí. Tchau.